Eles fazerem essa comédia na televisão para entretenimento era aceito, mas em qualquer outro lugar da sociedade, se comportar como eles se comportavam no programa de TV era um problema mental. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais uma Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal, e obrigado ao Billy, ao Bruno e todos aqueles que pediram Green Haven do Red Hot Chili Peppers. Então aí voltamos no nosso ciclo de músicas para o início da carreira dos caras, e já fica aí, deixa embaixo nos comentários qual vai ser a música do segundo disco que a gente vai traduzir. Vamos continuar aí o nosso ciclo de traduções até passar por todos os álbuns do Chili Peppers e encerrar aí esse objetivo, né, que eu me pus no canal, que é traduzir todas as músicas oficiais do Chili Peppers. Vai acontecer no seu devido tempo, né? Vai levar alguns anos ainda traduzindo música deles, então tem bastante conteúdo pra gente conversar toda segunda-feira, mas já pode deixar aí embaixo nos comentários o que tu quer escutar, né? Traduzir, interpretar e conversar no próximo vídeo do segundo disco do Chili Peppers. E aí eu recebi um pedido inusitado aí nos comentários, né? Marcos, Vinícius e Ananda, casal que assiste o Sorry from English juntos, permanecem juntos, então a Ananda tá indo pra Irlanda, e aí o Marcos Vinícius pediu pra eu falar que além dos Chili Peppers, ela é a maior paixão da vida dele, né? As duas paixões dele são os Chili Peppers e a Ananda. Então aí, espero que dê tudo certo, bela viagem, né? Irlanda é um lugar muito legal, tem a fábrica da Guinness, né? Agora que tá esfriando aqui no sul, uma Guinnessinha caía muito bem. E aí, quando eu tava lá na Inglaterra, eu fui pra Escócia, mas não cheguei aí pra Irlanda. Então, infelizmente, ficou faltando, e é uma viagem aí que eu quero fazer, né? E agora também, uma desculpa pra voltar pra Inglaterra, que lá tem o Museu de Freud, então eu posso ir na casa dele, ver onde é que ele atendia, né? O mestre da psicanálise, então ia ser muito legal. Mas esse momento aqui, esse segmento agora, né? Por isso que eu comparo com os VJs, né? Quando a gente cresceu lá assistindo os DJs do rádio, as pessoas faziam esses pedidos assim para serem mencionados, e aí é muito engraçado ver que hoje, né? É curioso ver que hoje em dia a gente sonhava tanto em ser um DJ, ser um disc jockey, ser um apresentador, e hoje em dia a gente pode fazer isso na sala de casa e tem pessoas que assistem e a gente pode também ter essa conversa, assim. Então essa ideia de fazer um pedido e mencionar o nome de alguém, contar uma situação, assim, me lembra muito essa época que eu ficava vidrado na MTV e pensava, como devia ser legal, né? Trabalhar num estúdio, gravar, conversar com os ouvintes, e isso está acontecendo agora de um jeito modificado, claro, né? Porque o mundo evoluiu, as coisas mudaram e a gente consegue gravar do próprio celular um conteúdo para várias pessoas assistirem, o que é muito legal. Então eu fico feliz e desejo tudo de bom aí pro Marcos Vinícius e a Ananda. A reflexão de hoje tem a ver com os temas que a gente já estava conversando antes, e hoje eu gostaria de falar sobre o caminho do autodesenvolvimento. Vai parecer triste, mas não é, porque o caminho para se autodesenvolver é um processo e é uma estrada solitária. E por que eu digo isso? Porque o nosso desenvolvimento ele é pessoal. Ele é intransferível. A gente tem que caminhar essa estrada que a gente se põe para se desenvolver. E isso acontece que às vezes tem pessoas que estão um pouquinho mais atrasadas no seu desenvolvimento e tem pessoas que estão um pouquinho mais adiantadas. Então vai ser muito difícil de tu encontrar alguém que esteja no mesmo processo, né? Esteja alinhado contigo nesse processo. E o que acontece ali, né? Eu tenho cobrado muito de mim mesmo e tenho mencionado no canal que a gente tem que se posicionar, né? Então o que acontece? Se posicionar é uma coisa muito boa, porque a gente acaba conectando mais com as pessoas que pensam parecido, mas isso afasta as pessoas também que não pensam que nem a gente, né? Então hoje é um pouquinho abrangente assim, porque eu vou dar alguns exemplos, né? Eu posso começar com amizades, né? Então, tipo, quando eu comecei a trabalhar em mim mesmo e desenvolver, comecei a ficar mais interessado pela psicologia, comecei a me posicionar mais, eu comecei a perder amizades. Então tem pessoas que, infelizmente, elas não querem se desenvolver. E aí o que acontece quando tu quer te desenvolver, parece que alguma coisa na frequência não bate mais e aquela pessoa se afasta. Ou tu, por estar em outro caminho e querer se relacionar com outras pessoas, tu acaba não te conectando mais com algumas pessoas que tu te conectava antes muito bem. Porque às vezes o que ligava, o que fazia a ligação da amizade podia ser o trauma, ou podia ser a falta, podia ser a compensação. E à medida que tu vai mitigando essas coisas, tu vai trabalhando em ti e isso aí não é mais um problema, tu acaba naturalmente se afastando das pessoas ou elas acabam se afastando de ti, né? Uma coisa também que nos vídeos que eu sou mais duro, assim, né? E falo o que tem que dizer, e eu acho que várias vezes eu vou me posicionar e esse trabalho tem que ser feito, mas eu vejo que isso aí, quando eu falo de coisas ideológicas, quando eu falo de coisas que me incomodam, quando eu falo da minha faculdade, geralmente os vídeos têm downvotes. E não me preocupa os downvotes, né? Claro, se tiver muitos, o YouTube não vai recomendar os vídeos, né? Mas a ideia, e geralmente é muito mais positivo do que negativo, mas a ideia é de que quando tu fala nesses assuntos
Quem não tá preparado para falar sobre isso, né? E às vezes também não quer, né? Talvez tu venha para um vídeo de inglês para ver da música e não ouvir uma reflexão, é por isso que é dividido também, né? Então quem quer ficar para refletir pode ficar. Mas às vezes quando tu toca nesses assuntos, para quem não tá preparado, isso aqui também é uma parte do meu treinamento como psicólogo, né? Às vezes a pessoa não tá preparada para tocar nesse assunto ainda, né? Então eu tô nessa etapa da minha caminhada que eu quero falar sobre isso, mas nem todo mundo tá pronto para discutir, né? E às vezes até poder apontar e observar suas próprias falhas, né? Porque mobiliza, né? Eu dizer que meus coleguinhas lá são os preguiçosos, que eles só querem coisa, né? A clássica frase também, né? O adolescente pergunta o que o mundo me dá. O adulto pergunta o que eu dou para o mundo. Então, meus colegas ainda são muito novos. Eles estão nesse momento revolucionário. E aí, quando eu falo, critico dessa posição deles de querer mudar o mundo, é natural do desenvolvimento, mas também vem com um pouquinho de arrogância da juventude, assim, né? De não querer enxergar que tu vai ter que crescer, tu vai ter que ser adulto, tu vai ter que tomar algumas responsabilidades nessa vida. E aí, eles acabam se atrelando, né? Aí junta trauma, junta muitas outras coisas. E aí, o que acontece? Se atrelam a ideologias que fazem com que o mundo me dê coisas. E eu não preciso oferecer nada para o mundo. Então eu já acabei entrando em ideologia, mas esse não é o tema de hoje. Mas eu gostaria de falar justamente sobre isso. Assim, tu vai acabar perdendo amizades, né? Então, na minha faculdade, depois que eu comecei a me posicionar, as pessoas não gostam muito de mim. Então tem muito poucas pessoas que sentam perto de mim. Porque quando eu comecei a me posicionar que eu não quero saber de ideologia, as pessoas se afastaram. Isso não está preparado para ser excluído do grupo, isso é uma coisa muito forte. Eu já sou mais velho, já passei por isso, eu já tenho definido o que eu quero da minha vida. Então, adolescente de faculdade me excluir do grupinho, eu não tô nem aí, né? Mas o que acontece? No meu trabalho, eu adoro meu trabalho, mas na clínica onde eu trabalho, nem todo mundo gosta de mim. Então a gente vai juntando essas coisas, o nosso posicionamento, o nosso estilo de ser, e aí a grande mensagem dessa, né? Vida pessoal, os amigos, amizades, pessoas que tu convive, né? Às vezes até a nossa própria família, assim, né? Então quando a gente acaba seguindo a nossa direção e a gente tem claro qual é o nosso caminho, nem todo mundo vai nos acompanhar. Eu acho que essa é a grande mensagem de hoje. Então hoje a reflexão é mais curtinha, mas eu queria tocar nesse assunto porque o caminho do autodesenvolvimento, o caminho do conhecimento, o caminho do autoaprimoramento, ele é solitário. Então não se surpreenda se essas coisas começarem a acontecer na tua vida. Vai ter resistência, né? Então, por exemplo, esses dias veio um comentário, fazia tempo que não tinha assim, mas veio uns comentários meio agressivos assim, né? Claro, o canal tá crescendo, as pessoas estão tendo mais acesso, estão me vendo falar, e aí vem uns comentáriozinhos um pouquinho mais forte, e aí, tipo, claro, como eu falei, eu tô preparado para isso, né? Eu tenho uma casca já grossa de ser músico, de ter vivido bastante a minha vida. Então a gente passa por momentos onde as pessoas, em lugares, momentos, pessoas, né, situações onde a gente não vai agradar. Mas o importante é focar no rumo, foca na tua linha, foca no teu desenvolvimento, foca na tua trajetória. Hoje esse vídeo é tanto para mim quanto alguém que esteja precisando ouvir essas palavras, assim. Mas o caminho, ele vai ficando cada vez mais solitário, faz parte do processo, mas continua na luta, continua seguindo aquilo que tu acredita, porque esse é o único jeito de chegar onde tu realmente quer. No final dessa estrada, tem aí a descoberta ou o reconhecimento daquilo que a gente é e daquilo que a gente quer. Então essa foi a reflexão de hoje, curtinha, objetiva, direto ao assunto. Então mantenha o seu caminho, mantenha a sua trajetória, continua no autodesenvolvimento, que as coisas vão dar certo. E mesmo que a estrada seja um pouquinho solitária, sempre vai começar a aparecer pessoas que têm mais afinidade com nós quando a gente começa a trabalhar em nós mesmos. Então a gente vai falar do primeiro disco do Chili Peppers e é interessante porque a gente vê aqui a banda em desenvolvimento, ainda tentando achar a química entre os integrantes, ainda tentando achar a sua identidade sonora, e é muito bom porque a gente consegue ter um olhar mais realista também, né? A banda, para ela se formar como a gente conhece, como a gente gosta, a destilar o seu conteúdo, a sua identidade, leva tempo, né? Pra mim, né? A gente já conversou sobre isso, mas levou de 3 a 4 discos pra mim para chegar no Chili Peppers clássico que a gente conhece, né? O AC/DC também ali, minha banda favorita, sempre falo, né? Pra mim, o som deles clássico nasceu no Powerade, que é um antes do Highway to Hell. Então, nos discos anteriores já tinham algumas fagulhas daquele estilo clássico da banda, mas pra mim foi no Powerade que eles conseguiram unir o blues, unir as influências originais com coisas muito, muito únicas e muito peculiares que formaram o som e a identidade da banda, né? E acho que os Chili Peppers também não foi diferente. Tem elementos aqui, como eu falei, que se permearam durante a carreira inteira. Então vamos pro verso 1, né? Vamos ver o que ele tá dizendo aqui.
About this planet there is something I know. There's a very big difference between above and below. A friend, foe or bro, leave your body on the floor. Let your spirit fly away like the soul of a crow. Então vamos lá. Below com crow, né? Tá, aqui que ele rima, né? Então, sobre esse planeta tem alguma coisa que eu sei, né? Que eu conheço. There's a very big difference between above and below. Tem uma grande diferença entre acima ou abaixo, né? Como o nome da música é Heaven, pode ser o céu e a terra, né? Ou o céu e o inferno, né? A friend, foe or bro, né? Então, um amigo, um inimigo ou um irmão, né? Bro. Bro é muito gíria de anos 80, final dos anos 80 aqui, né? Leave your body on the floor, let your spirit fly away like the soul of a crow. Então, deixa o seu corpo no chão e deixa o seu espírito voar para longe como a alma de um corvo. Então aqui, né, é psicodelia já, né? Here above land, man has laid his plan, and yes, it does include the Ku Klux Klan. We got the government so twisted and bent, bombs, tanks and guns is how our money is spent. Então aqui uma temática clássica, assim, né, que tá em vigor hoje e já era um tema aí contínuo lá nos anos 80, principalmente na música underground, né? Ninguém ia lançar um single para tocar na rádio que tivesse essas palavras aqui e essa temática, né? Então também mostra aqui que é um Chili Peppers mais underground e disposto, né, e sem medo de falar o que pensa. Here above land, man has laid his plan. Então aqui em cima da terra, mas terra como land é a terra que se cultiva, né? A terra de pasto, a terra que pode se pisar em cima, né? Não é terra no geral, não é terra o planeta, mas sim a terra que pode se cultivar. Man has laid his plan. O homem traçou o seu plano. And yes, it does include the Ku Klux Klan. Então aqui é uma palavra que não pode falar, né? Tem grande censura, assim, então eu não vou repetir essa palavra porque eu acho que tem vários... O vídeo pode ser censurado, tem umas coisas assim, né? Não pode falar nem a sigla, nem a palavra, né? Mas eu já falei 2 vezes, então vamos deixar assim, mas vocês sabem o que é. Os caras dos capuzinhos que não gostavam de ninguém que não fosse igual a eles, né? Mas ele tá dizendo que o plano que foi feito, né, para essa terra, né? O plano que foi traçado para essa terra cultivável também inclui essas pessoas dos capuzes aí, né? We got a government so twisted and bent, bombs, tanks and guns is how our money is spent. Então, nós temos um governo tão distorcido e entortado, né? Tão distorcido e torto que bombas, tanques e armas é como o nosso dinheiro é gasto, né? Então, isso aí é clássico aí da história dos Estados Unidos, né? Um país aí fundado por guerras, que sempre teve guerras internas e externas, então investir o dinheiro em armamentos é uma temática que se permeia durante a trajetória dos Estados Unidos, né? We've got VD, heroin, greed and prostitution, tension, aggravation, L. Ron Hubbard solution, not to mention hardcore chemical pollution. If you think in a different way, you're in a mental institution. Então aqui, né, nós temos VD são as doenças venéreas, né? Heroin and greed, então heroína e a ganância e prostituição, né? Tension, aggravation, L. Ron Hubbard solution, not to mention hardcore chemical pollution. Então temos tensões, agravamentos e o L. Ron Hubbard, a solução do L. Ron Hubbard, que foi o criador aí, o pai da cientologia, né? Então aqui talvez ele dizendo que as pessoas estavam procurando como solução uma coisa tão inusitada como a igreja da cientologia, né? O Joe Rogan tem uma piada muito boa que ele diz, né? De todas as religiões, a cientologia é a única que foi fundada por uma pessoa que viveu muito perto da gente, né? Todas as outras religiões, os fundadores já faleceram há milhares de anos, mas o cara da cientologia viveu nos anos 50, então era uma pessoa que tu podia ter contato com ela, assim, né? Então a ideia de uma religião ser fundada por alguém que pode ser muito próximo de nós e que a gente poderia até conhecer é curioso, né? Not to mention hardcore chemical pollution. Então, sem mencionar aí essa poluição química desacerbada, né? Hardcore é o casca grossa, mas também pode ser assim, é algo muito forte que está acontecendo, é uma poluição muito forte, exagerada. If you think in a different way, you're in a mental institution. Então, se você pensa de uma maneira diferente, te põe aí numa instituição mental, né? Então, é verdade, né? Na época que ele escreveu essa música, então, as pessoas eram muito julgadas por ter qualquer pequeno desvio de personalidade, né? E hoje é o contrário, né? Então, hoje não se pode botar em patologia desvios de personalidade. Então eu acho que aqui nos anos 80 era um extremo para um lado, hoje a gente está virando o extremo para o outro lado, né? Qualquer desvio tem que ser aceito, né? Então essa política da aceitação, como eu já falei várias vezes, né, tem a ver com o lance do posicionamento também, né? Ao invés de tu te tratar e procurar uma solução, as pessoas hoje em dia elas estão focando muito mais na aceitação. Eu tenho que ser aceito por todos os defeitos que tenho. Eu não preciso melhorar como pessoa. Eu não preciso ir atrás daquilo que me cure. Então vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. Eu acho que isso aí é válido. As pessoas têm que ser aceitas e respeitadas. Mas hoje em dia aí o ponteiro, lá nos anos 80 estava totalmente... Qualquer desvio da curva que não fosse
padrão, a pessoa já era julgada e afastada da sociedade, mas hoje em dia é o contrário, né? Tu pode ter todos os desvios do mundo e isso tem que ser aceito. Então aí a gente tem que em algum momento voltar a agulha pro meio aí, pro mundo ter equilíbrio. Because everyone's crazy, everyone's the same. So why should only Larry, Curly and Moe be to blame? Então, todo mundo é maluco e todo mundo é igual, todo mundo é parecido. Então, por que o Larry, o Curly e o Moe são os culpados, né? Então, interessante assim, né? Porque são os Three Stooges, né? Que em português, como é que eram os três patetas? Três malucos? Eu não lembro qual era o nome que tinha em português, mas eu lembro de assistir esse programa quando eu era criança e era muito engraçado, assim, né? Uma comédia totalmente antiga, né? Que também inspirou os Trapalhões e tal. E o interessante do Anthony ter usado os três comediantes aí como exemplo é porque eles viveram numa época, né? Acho que isso era o que? Anos 50, 60? Já era em preto e branco ainda as TVs, né? Os programas deles. Mas então provavelmente o Anthony cresceu assistindo esse programa de humor. E aí com o que tem a ver com essa letra e por que eu acho que ele mencionou eles é porque eles viviam numa dinâmica muito interessante para a época, né? Eles fazerem essa comédia na televisão para entretenimento era aceito. Mas em qualquer outro lugar da sociedade, se comportar como eles se comportavam no programa de TV era um problema mental, era um problema institucional, era algo muito maior, assim. Então é interessante como eles têm essa licença poética para ser maluco na TV, ser maluco como artista, mas aí na vida cotidiana eles não podem agir dessa maneira, assim. E acho que tem muito a ver com os Chili Peppers também, né? Que eram os caras irreverentes. Então eu acho que ele ter feito essa menção aqui, Larry, Curly e Moe, eu acho que foi muito legal, assim, porque aí tem muito a ver também com a própria trajetória dos Chili Peppers. No verso 2 ele diz: Time now take you to a different place where peace-loving whales flow through liquid outer space, are grooving and gliding as graceful as lace, are never losing touch with ocean's embrace. Então o tempo agora te leva para um lugar diferente, where peace-loving whales flow through liquid outer space, onde baleias que amam a paz, o flow é a ideia, né, deslizam, né? Então o flow é aquela coisa que não tem atrito, assim, né? Então é algo que desliza suavemente through liquid outer space, através do espaço sideral líquido, né? Então aí, né, o fundo do mar escuro, onde as baleias andam. Então ele tá fazendo uma analogia também aí com o que ele falou na primeira frase, né? Parte de cima, parte de baixo. Então ela está no fundo do oceano, que é escuro, e aí seria a conotação e uma menção ao espaço, né? Essa analogia com o espaço, mas ao mesmo tempo ele também está falando do espaço que está acima da Terra, né? Então é interessante assim, o jeito que ele faz essa poesia, né? A grooving and a gliding as graceful as lace and never losing touch with ocean's embrace. Então, o grooving é a ideia do embalo, né? O som, aquela coisa do ritmo, né? And gliding é a ideia de deslizar. Então, deslizar com embalo, ou seja, um movimento suave, né? Por detrás, por debaixo do oceano. As graceful as lace, né? Então, tão elegante como a renda, né? Então, interessante, assim, né? Porque eu acho que ele quis rimar com alguma coisa, né? Lace com outer space, mas algo que seja, que deslize fácil, né? Que se fosse um material aí de roupa ou de confecção, seria a seda, né? Mas aí seria silk, e aí não ia rimar com nada. Porque o lace é renda, né? E a renda não é algo que tu passe a mão e tenha uma textura lisa, né? Suave. É uma textura de costura, né? Então não é muito... Ou só se a elegância que ele fala é a elegância do bordado, ou seja lá, né? Que técnica de costura se usa para fazer renda, né? Mas então eu acho que aqui ele usou lace mais para rimar do que fazer tanto sentido com essa palavra, com a ideia da frase, né? A never losing touch with ocean's embrace. Então, nunca perdendo o contato com o abraço do oceano, né? Então aí, né? Aí aqui a gente já pode pensar outra analogia com essa música, né? Então no primeiro verso ele tá falando das coisas terrenas, e aí no segundo verso ele tá falando das coisas marinhas, né? Aquáticas, ao mesmo tempo que ele faz aí uma conotação com o espaço, que então seria a terra, as coisas de cima, coisas terrenas, as coisas oceânicas e as coisas espaciais, assim. Então os três planos aí terrestres, né, que a gente vive. Então é interessante, sim, uma bela metáfora que ele usou para criar essa letra. Diviner than a dolphin that there is none, cause dolphins just alike to have a lot of fun. No one tells them how their life is run, and no one points them with a gun. Então, essa aqui é horrível, essa frase aqui ficou muito ruim. Mais divino que o golfinho, não existe ninguém, não existe nenhum, porque os golfinhos apenas gostam de se divertir. Aquela música dos anos 80. Dolphins just wanna have fun. Então só os golfinhos querem se divertir. O Anthony aqui. eu me faço rir. No one tells them how their life is run. Então os golfinhos só querem se divertir e ninguém diz pra eles
como a vida deles é life is run, como a vida deles é comandada, né? Como eles comandam a própria vida, é no one points them with a gun, e ninguém aponta uma arma pra eles. Muito ruim esse verso aqui, ficou bem ruizinho, Anthony. Mas tá, início dos Chili Peppers, então as referências dele, as metáforas, as analogias, já tinha muita coisa boa nessa letra aqui, mas essa aqui ele falando de golfinho pra mim ficou estranho, assim, ficou meio... Usando a temática aquática, ficou rasa essa analogia do golfinho aqui. They have a lot of love for every living creature. The smile of a dolphin is a built-in feature. They be moving in schools, but everyone's the teacher. Someday, Mr. Dolphin, I know I'm going to meet you. Então, eles têm um monte de amor para todas as criaturas vivas. The smile of a dolphin is a built-in feature. Então, o sorriso do golfinho já vem de fábrica, né? Built-in feature seria alguma coisa que já veio construída, built-in, então construído dentro, mas na verdade para nós aqui veio de fábrica, seria a expressão que a gente usaria para falar de built-in feature. They be moving in schools, but everyone's the teacher. Então, eles estariam se mexendo nas escolas, mas todo mundo é o professor. Isso aqui... Claro que ele deve estar fazendo referência a alguma coisa, né? Ele não está fazendo uma letra só sobre golfinho, mas me lembrou um episódio muito antigo dos Simpsons que os golfinhos ficam super inteligentes e invadem a Springfield, né? Então me remete mais ou menos a isso, assim. E esse episódio dos Simpsons é bem dos anos 80, assim. Então não sei se o Anthony estava assistindo Simpsons, viu o golfinho e resolveu escrever sobre isso. Someday, Mr. Dolphin, I know I'm gonna meet you. Então algum dia, senhor golfinho, eu sei que eu vou te encontrar. Aqui ele tá maluco, né? Vamos pro verso 3. Back to the land of the policeman where he does whatever he says he can, including hating you because you're a Jew or beating black ass, there's nothing new. Vamos ver como é que a gente traduz isso aqui então. De volta para a terra do policial, né? Policeman, mas é o policial, né? O oficial de polícia. Where he does whatever he says he can. Onde ele faz qualquer coisa que ele diz que ele pode. Including hating you because you're a Jew. Então, incluindo odiar você por ser judeu. Então, aqui forte essa letra, né? E esse tema, né, de brutalidade policial sempre foi abordado nos Estados Unidos, né? Então, eles têm isso há muitos anos já. E aí, para eles, é uma realidade totalmente notificada. A impunidade dos policiais também, né? Isso é uma coisa... É uma temática atual, é uma temática antiga, é algo que sempre se permeou aí na história dos Estados Unidos, né? Or beating black ass, there's nothing new, né? Então, batendo aí na bunda... Não vou falar, there's nothing new, não tem nada de novo, né? Então, de novo, falando sobre aí a história dos Estados Unidos que acontece direto, né? A trigger-happy cops, they just like to brawl, they use guns, clubs, gas, but that's not all. They got puke-ridden prisons and sex-sick jails. Fuck the poor, if you reach, you pay the bail. Então... aqui a gente tem já um comentário social aqui do Anthony, né? Então, trigger happy cops, né? Então, policiais que gostam... Trigger happy é o dedo feliz, é o gatilho feliz, né? Ou seja, a pessoa que gosta muito de dar tiro, né? They just like to brawl, eles apenas gostam de brigar. They use guns, clubs, gas, but that's not all. Eles usam armas, bastões e gás, mas não é só isso. They got puke-ridden prisons and sex-sick jails. Eles têm prisões aí cheias de vômito e sex-sick jails. E cadeias... sujas, né? Cadeia, o sick é a ideia da doença, né? Então, cadeias cheias de doenças sexuais, né? Mais ou menos isso, né? Então, claro, né? Retratando aí essa realidade da prisional. Fuck the poor, if you're rich, you pay the bail. Então, né? Dane-se os pobres, se você é rico, você paga a fiança, né? Então aí, comentário social, né? Não tem muito o que dizer sobre isso, então já tá tema atual, tema antigo, então isso aí sempre se permeia e nada muda nos Estados Unidos, né? So support your police, support your local wars. That's the way to open economic doors. Why do we do it? Because the president's a whore. We assume the position to sell the ammunition. Então, dá apoio aí para a sua polícia e dê apoio para as suas guerras locais. Porque esse é o jeito de abrir as portas econômicas. Por que nós fazemos isso? Porque o presidente é uma vagabunda. Nós assumimos a posição, né? Então aí assumir a posição é ficar pronto para ser... né? Para levar, ser pronto para levar ferro. We assume the position to sell the ammunition. Então nós assumimos a posição para vender a munição. Rimou em português também. Então isso aqui ele deve estar falando lá nos anos 80, né? Que os Estados Unidos também se metiam em várias guerras que eles vendiam armamentos e munição para os dois lados, né? Então eles estavam lucrando com a guerra. Então isso aí não tem nada de bom, né? Nessa prática, mas ao mesmo tempo tem aqui uma coisinha bem idealizada, assim, né? Então esse grande clássico que aconteceu nos Estados Unidos, né? Defund the police, né? Então acaba aí com o investimento na polícia e, cara, infelizmente a gente precisa de polícia, né? Então se as pessoas conseguissem viver em sociedade sem se matar, talvez a gente não precisasse, mas a gente não vive nesse mundo ideológico, idealizado.
Então aqui a gente tem uma visão muito idealizada, né? Então é legal que ele fala essa coisa dos Estados Unidos, que se descobriu que eles vendiam armamentos para os dois lados de facções de guerra diferentes. Então tem esse lado maligno que foi feito pelo governo americano, mas também tem um lado idealizado e muito jovem, né? Então dá para perdoar que aqui era um Anthony muito jovem, querendo mudar o mundo com a sua música. Tem esse lado aí de revolucionário, que sempre teve também, né? Nos Chili Peppers e nas pessoas mais jovens, mas aí a gente tem que tratar esse assunto como adultinho, né? O que aconteceu nos Estados Unidos com os pessoais lá que cortaram as verbas da polícia? No mesmo segundo, na mesma semana, a cidade pegou fogo, né? As pessoas invadiam, quebraram, roubavam, faziam milhões de coisas não permitidas. Então, tu querer dizer que tu não quer ter polícia é muito adolescente, assim. A gente tem que aproximar essa letra e esse tema de uma maneira adulta, né? Então, assim, brutalidade policial não é bom. Não sou a favor disso, não sou a favor de ditadura, mas tu precisa de alguém que mantenha a ordem para tu poder viver com segurança, né? E aqui, claro, como eu falei, é um Anthony já muito mais jovial, com esse espírito revolucionário queimando, então acaba com tudo, né? Então acaba com as guerras, acaba com a polícia, acaba com tudo. Então, né, vamos chegar numa decisão e numa solução um pouquinho mais adulta pra gente poder viver, como sempre, em equilíbrio com as coisas, né? What the fuck? It's the American tradition, along with going fishing, apple pies in the kitchen, isn't it bitching, seeing a dead man in ditches? Então, what the fuck, né? Qual é o problema, né? Mas que porcaria, né? Não vou falar o que é, mas vocês sabem o que é também, né? Mas que coisa, né? Mais ou menos isso. It's the American tradition. Então é a tradição americana. Along with going fishing, apple pies in the kitchen. Então, junto com ir pescar e tortas de maçã na cozinha, isn't it bitching, seeing a dead man in ditches? Então, bitching é uma expressão muito final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Então, bitching é algo que é radical, legal, interessante, né? Então, não é legal ver homens mortos nas covas, né? Ditches é valas também, né? Então, não é legal ver... isn't it bitching, seeing dead man in ditches, né? Não é legal ver gente morta numa cova, né? Então, que uma letra também bem... acho que depois, de letra não tem mais nada, né? Mas acho que depois, ao decorrer da carreira dos Chili Peppers, o Anthony soube abordar os assuntos de uma forma também não tão revolucionária. Ele conseguiu falar de temas delicados, mas de uma forma mais poética, né? Então aqui a gente, claro, acho que esse é o grande temática dessa letra, né? O cara foi com tudo, porque ele era muito novo, estava indignado com muita coisa, já devia estar usando substâncias, então tinha muitas coisas aí. A gente não pode analisar também o fato solto, né? Singular, assim, né? Só aquele fato. Tem que ser uma análise sistêmica. A gente tem que analisar tudo em volta que levou a pessoa a viver e se expressar daquela maneira. Então aqui o cara era muito jovem, já ter seus problemas, já tá com essa insatisfação, né, desse final de adolescência, início dos 20 ali. Então o cara tava meio perdido no mundo, tentando achar o seu lugar, tentando achar a sua identidade sonora. E aí o que acontece é que ele acaba fazendo uma letra também muito direta. Então ele ainda não tinha aprendido a dominar a poesia nesse início de carreira dos Chili Peppers. Então, tem um entendimento melhor dessa letra? Deixa embaixo nos comentários. Quer pedir uma música pro segundo disco do Chili Peppers que a gente vai traduzir semana que vem? Pode deixar embaixo. Meu nome é Eduardo. Esse é o Sorry from English. Quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.